Tá no ar? Tá no ar isso? Começou a live do Conde? Já começou a live do Conde? A essa hora? Em pleno momento da entrevista não totalmente divulgada ainda do Lula? Olha só, coloquei armorial pra gente em homenagem ao Lula. Olha que bonito. Olha ali. Saudações a todos vocês. Começando mais uma live do Conde. Vamos lá. Parece que a gente respira melhor, né? É impressionante. O Lula... Você imagina quando esse cara... Eu fico até arrepiado, ó. Olha aqui. Você imagina quando ele voltar. Primeiro lugar, né? Que fica claríssimo nas imagens da entrevista da Mônica Bergamo e do Florestan. É o País Folha de São Paulo. 247 vai entrevistar o Lula. O Leonardo Atush falou que vai me mandar. Fala, quero ver se ele vai me mandar mesmo pra entrevistar o Lula. Ah, se eu tivesse lá hoje, eu ia perguntar. O que você ia perguntar? Fala pra mim, o que vocês iam perguntar pro Lula se você tivesse lá? eu ia falar assim, ó, perguntar daquela minha maneira muito educada, muito formal, protocolar. Falar assim: pô, Lula, qual é, velho? Sai daí, velho. Vamos lá com nós. Você vem com nós ou não vem? Vem ou não vem? Vamos sair daqui agora. É uma coisa tão jornalística, né? Não, tô brincando. Se eu for destacado para entrevistar o Lula, eu vou fingir que eu nem conheço ele. Falar assim: presidente, eu achei tão bonitinho, sinceramente. Eu achei bonitinho a Mônica Bergamo, que é da Folha de São Paulo. A gente respeita muito a Mônica Bergamo. Ela faz um trabalho digno, jornalístico, mesmo estando na Folha de São Paulo. E ela falava do Lula, do presidente. Não, o presidente estava bem, presidente não sei o quê. Uma jornalista da Folha chamando o Lula de presidente é bonita, né? Nem ex-presidente, né? Você vê que é muito forte, né? A presença do Lula. Então, vamos lá começar essa resenha logo, que é o seguinte, porque hoje está muita informação, tem live por tudo quanto é lado, né? Uma piracema de live por aí, e vamos dar um sentido aí. Nem precisa muito dar sentido, porque o Lula é impressionante. Então, queria começar falando o seguinte, saudações a todos vocês, caras pálidas, meus queridos, o melhor chat do Brasil, né? Pessoal ultra qualificado aqui na live do canal. Muito, muito. TV 247 também. Carinho imenso por vocês. E enquanto eu vi entre, em primeiro lugar, como é a diferença do que é um acontecimento e do que é um não acontecimento, né? A gente estava até mal acostumado, né? Por isso que a entrevista do Lula é um acontecimento. Tem um termo técnico nos estudos da linguística do discurso, né? O que é um acontecimento discursivo? O Foucault falou muito disso, né? E o acontecimento é algo que modifica a realidade profundamente, histórica. E é isso que você dá o nome de acontecimento. Então, a chegada do Cabral no Brasil é um acontecimento discursivo. No mundo do discurso, no mundo da linguagem, no mundo da narrativa, né? Da historiografia da história. Então, não é tudo que é um acontecimento. Por exemplo, as falas do Bolsonaro são não acontecimentos. Porque elas, além de não produzirem nenhum sentido, elas são totalmente desconectadas da história. No caso do Lula é o exato contrário. Tudo que ele fala é acontecimento. Sabe o que eu acho impressionante? Quer dizer, a entrevista não foi nem divulgada ainda. Não foi nem divulgada. O Brasil não fala de outra coisa nesse momento. O Florestan Fernandes Júnior falou agora há pouco que na Espanha, a Espanha está na véspera das eleições e o vídeo mais acessado da Espanha nesse momento é a entrevista do Lula, que é um trechinho da entrevista, não é o País de 7 minutos. A Folha de São Paulo soltou agora há pouco tempo um trecho de 17 minutos.
que nem 20%, nem 20% da entrevista, né? Que de 2 horas. 180 minutos, 180 não, desculpa, 120 minutos, portanto. O detalhe é que o Lula recoloca o sentido. Eu falei com o Léo Atucho numa live hoje, eu falei abstinência de sentido, o Léo falou em abstinência de rumo, que é a mesma coisa. É tão bonito isso, é o poder da linguagem, né? Vocês já se perguntaram o que é o sentido? O que é o sentido? O sentido das palavras, né? O sentido que está no dicionário. Quando eu dou aula enfim, de gramática, de português, de redação para os meus alunos do ensino médio, agora eu não estou em sala de aula, mas quando eu dava aula para eles no ensino médio, para falar de sentido, eu usava uma seta. E até escrevi artigos sobre isso, né? O sentido é que nem você pegar uma estrada, tá lá, sentido São Paulo, sentido Rio de Janeiro. Sentido Fortaleza, quero ir para Fortaleza. Sentido João Pessoa, quero ir para João Pessoa. Sentido Salvador. Sentido Curitiba, também quero ir. Então, o sentido é o rumo. É justamente isso. O sentido é a direção. O Lula traz a direção de novo para o discurso, para a cena política. O Lula é um professor de linguagem nesse sentido, porque quando ele fala, as coisas se iluminam magicamente. Magicamente. É claro que você tem uma minoria que não entende, que se recusa a entender, que na verdade tem um recalque, né? Na verdade, as pessoas que detestam Lula, quando você detesta alguma coisa, é porque tem um fundinho de amor lá, né? Não é assim que funciona na vida real, né? Se você odeia alguma coisa, é porque aquilo te incomoda profundamente, que aquilo tem alguma coisa que mexe com alguma coisa dentro de você que você nem sabe que existe. Por isso que odeia-se por aí, por isso que você tem haters por aí, sabe? Psicanálise pode explicar melhor. Então, quando ele fala, qualquer enunciado dele é uma aula de interpretação ao mesmo tempo. Por quê? Postei isso agora há pouco também na minha rede social, no Twitter, no Facebook, e estou dizendo aqui para vocês agora. As teorias contemporâneas de interpretação de texto, que são ignoradas pelo jornalismo, pelo direito, tá? pela própria cena política, na verdade, dessas 3 dimensões, política, direito e jornalismo, a política é a que mais entende, e talvez a publicidade, né? A dimensão múltipla da interpretação dos enunciados. Que interpretar o enunciado não é saber o sentido das palavras que está no dicionário. É muito complexo. E todos nós, e isso é distribuído de maneira muito homogênea para todo sujeito da história, ou se você quiser, para todo indivíduo, para todo cidadão, para todo ser humano, que fala uma língua humana. Nossa língua é humana. Para você interpretar um enunciado, uma frase, um discurso, um texto, não é só uma conexão, uma reconversão das palavras com seus sentidos consagrados pela história. É o uso dessas palavras, é quem fala, é o tipo. Todo texto tem uma construção de encadeamento metafórico diferente. Você tem a cadeia anafórica, que são as referências, as cadeias referenciais. Vão ver isso, vão estudar isso. Muita gente aqui conhece, a maioria conhece aqui, certamente. Não vou falar de linguística agora especificamente, quero falar do Lula. Mas isso é muito simples de entender, quer dizer, a cadeia metafórica de um texto, a cadeia anafórica de um texto. Cada texto é singular nesse sentido. É por isso que existe a ideia de autoria. Alguém só consegue ser autor porque trata a língua de uma certa maneira. O Lula faz isso. Né? E muitos políticos fazem isso, mas o Lula faz isso como ninguém. Ora, como nós estamos numa abstinência de discurso político, de sentido político, o Bolsonaro não produz nada. Ele só produz enunciados grotescos, só produz preconceito, só produz fobias. Ele mal consegue ler o teleprompter. A notícia que saiu na Folha de São Paulo, não consegue ler o teleprompter para fazer uma transmissão de TV aberta, de comunicado para a população, para a nossa nação, o Brasil todo.
Não sei como é que resolveram isso lá e tal. E daí, extrema dificuldade. Já houve relatos de que ele participa de reuniões com economistas e tal para falar alguma coisa da reforma da Previdência e todo mundo tenta explicar para ele, assim, tipo desenhando, né? Fala: olha, Bolsonaro, a reforma é o seguinte, né? Você, você vai reformar a Previdência. Né? Imagina o Paulo Guedes explicando para o Bolsonaro o que é a reforma da Previdência. Vamos supor que seja uma explicação da seguinte natureza. Bom, nós vamos estimular a capitalização privada para que cada um tenha o direito, aspas, né? Seja empurrado, na verdade, né? Mas o Paulo Guedes é que está falando, né? Aqui é polifonia, né? Cada um tem o direito de fazer a sua própria previdência. Explica isso para o Bolsonaro. Ele não entende. Os relatos são de que ele não entende. É por isso que ele não dá entrevista. E é por isso que quando ele aparece dando um rabichinho de entrevista para algum lugar, ele não sabe responder. Ele fala: tem que perguntar para o Paulo Guedes. Né? Quando ele estava lá em Itaipu, ele falou: não, você vai nomear o cara? Não sei. Quem que vai nomear? Você que vai nomear? É o cara que está totalmente... Então, o que acontece? Bolsonaro, ele contamina, e todos nós sofremos muito. Sobretudo nós jornalistas, que temos de acompanhar o dia a dia de um governo do nosso país. Não dá como escapar. Tem muita gente que reclama, fala: nossa, é muito Bolsonaro, tem muito Bolsonaro. Mas é o governo, cara. Nós temos de falar dele. Não tem por onde escapar, né? Por mais que você queira. E veja, é aí que eu quero chegar. Porque quando você fala, queridos caras pálidas, quando o Lula chega com o discurso dele, todo noticiário do Bolsonaro murcha e vai embora. Então, nesse momento preciso, agora, né, no noticiário brasileiro, o Lula está em todas as... sobretudo na Folha de São Paulo, porque é ela que fez a entrevista, e os outros veículos ficam ali só... né? E todo mundo está lendo, né? Mas ninguém está dando para não dar muito ibope para o Lula. Mas a blogosfera toda, que é a imprensa de fato, real, investigativa do país, nesse momento, que é a imprensa livre, independente, está falando da entrevista que nem foi divulgada ainda, só foi divulgado um pedaço. Então é aí que eu quero chegar. É por isso que eles tinham tanto medo da entrevista do Lula, porque mexe com toda a cena. Mexe com toda a cena. E por que, Conde? Por que mexe com toda a cena? Vamos dar uma explicaçãozinha linguística, que é a sequência daquilo que eu vinha falando. Porque enunciar, falar, produzir sentido, produzir um discurso, não é simplesmente mobilizar as palavras, encaixar e produzir uma coisa bonitinha. Não. Quando você fala, quando você enuncia, você fala com toda a sua história, tem uma memória muito forte presente. Qualquer um que fale, não estou falando só do Lula, não. O Bolsonaro não tem nada disso, quer dizer, a memória dele tudo é aniquilação de sentido no caso do Bolsonaro, infelizmente. Infelizmente. Tudo é aniquilação. Ele é um relato de caso ambulante, o Jair Messias Bolsonaro. É um relato de caso. Ele é um testemunho do que a desumanidade e a não linguagem podem produzir de horror e terror no meio da civilização humana. É o grande, é o anti-exemplo, é o anti-ser humano, né? Consagrado já, acho que pela maioria dos comentaristas que se debruçam sobre o que ele diz, minimamente, e com o nariz tapado, porque não é fácil analisar o que o Bolsonaro diz, né? Não é fácil analisar o que o Bolsonaro produz em termos de violência, de ingerência para o país. Bom, vamos deixar o Bolsonaro de lado, que justamente hoje que a gente não pode falar dele, tem que falar do Lula, só falar do contraste um pouquinho. Então, o Lula não, ele enuncia com toda a história, com toda a sua biografia, com tudo que ele fez pelo país, com todo o amor que ele tem pela família, tem o contexto, tem o cenário, ele está preso, isso tudo contribui para a construção de um discurso. Isso tudo
sofistifica o discurso, torna ele, além de tudo, mais atraente. E o Lula, como ninguém, todo mundo sabe, tira de letra esse tipo de protocolo de produção, de anunciação, de sentido. Então, hoje o brasileiro, e nem foi divulgada a entrevista inteira ainda, vamos deixar isso claro, é como se o brasileiro suprisse a sua síndrome de abstinência de rumo, de sentido, portanto, de direção. Nós hoje tivemos a direção de novo colocada ali no nosso horizonte. Isso é muito forte, o impacto é muito grande, e essas são as consequências imediatas da fala do Lula. É impressionante porque 3 frases do Lula, elas emanam um sentido totalmente desproporcional para a cena política do comentário. Tudo que nós estamos sentindo falta. É curioso, você pode perguntar assim, Conde, mas você falou isso. O fulano de tal falou isso que o Lula falou igualzinho. Só que é aí que mora o pulo do gato. Porque o Lula falando é outra coisa. Tem uma outra dimensão. Então as pessoas ficaram emocionadas. Tem gente falando aqui, chorei ao ver e ouvir o Lula. Porque também ele apareceu, ele se mostrou falando. Isso também é algo muito poderoso. Eu não pensei que ia ser assim. Sinceramente, eu achei que ia ser uma entrevista transcrita. Mas foi uma entrevista, parecia uma coletiva. Você não tinha clima de prisão, você não tinha nada disso. Parecia que ele estava no Instituto Lula dando uma entrevista. Isso é uma coisa muito impressionante. Mostra, além do mais, que eu quero dizer para vocês, insisto, e muita gente acha que o Conde é otimista. Mas mudou o cenário. Mudou o cenário. Agora o Lula está por cima. Mas o Lula está preso. Então, querido, se alguém tiver a coragem de falar para mim aqui nessa live, mas o Lula está preso, eu vou mandar ver a entrevista do Lula. Porque sabe o que o Lula fala? Que ele não liga, não dá a mínima para estar preso. Claro que ele quer ver a inocência dele reconhecida. Mas ele diz assim, se eu tiver que ficar aqui 100 anos, eu fico. Eu não vou trocar minha liberdade pela minha dignidade. Esse é o ponto, cara. Não importa. Não importa. Nesse sentido, se ele está preso. A nossa amplitude moral e de caráter do segmento progressista fala muito mais alto do que essa avacalhação que é o Poder Judiciário brasileiro, que agora está tomando uma inflexão. Vocês entendem? Então é só ver o Lula falar. O Lula não tem um pingo de pessimismo na fala dele. Um pingo. É impressionante. Inclusive o senso de humor do Lula é o mais aguçado e acurado de todos que nós temos aí à disposição. Ele foi impressionante. Então, alguém vai ficar desanimado com um cara desse? Alguém vai ficar, mas vai ficar preso para sempre? A Mônica Bergamo perguntou para ele se o senhor pode ficar preso. A Mônica Bergamo, tá, aí deixa eu falar, né? Porque a Mônica Bergamo, eu gosto dela, ela é ótima. O Raduan Nassar gosta dela também. Raduan, beijo para você, que eu sei que você vê a live. Gosta da Mônica, eu gosto. Tenho simpatia pela Mônica Bergamo, tenho de dizer isso para vocês, né? Mas ela representa a Folha de São Paulo. E certamente tinha algumas perguntas ali que vieram da redação, da chefia, né? Eu acho que essa é uma delas. Ela perguntou para ele assim, o senhor sabe que o senhor pode ficar a vida inteira aí? O senhor pode morrer aí? Essa pergunta é bem, né? Aquela pergunta para quebrar as pernas, né? O senhor sabia? Ele falando assim, e ela insistiu, né? Que o senhor pode morrer aí, né? Que muita gente de esquerda também, né? Quer ir. Acho que é uma pergunta justa, porque todo mundo quer saber isso. Quer saber o que ele sente. E aí ele lascou, falando, mas não tem o menor problema. Eu morro aqui sem o menor problema. Tá certo? Então, olha o poder desse cara. A cabeça dele não funciona que nem a cabeça de nós meros mortais, que achamos que o Lula tá sofrendo. Eu li isso também, o Lula tá sofrendo. Querido, sofrendo todos nós estamos. Nós, muito mais do que o Lula. O Lula tá num nível de espiritualidade que eu nunca vi com ele, e é o que eu falei para ele numa carta que eu mandei para ele. Eu falei, você tá na companhia de você mesmo, você tá na companhia de um dos caras mais fodas do mundo, de toda a história, que é você mesmo.
E é isso que aconteceu. E ele falou isso lá com a Mônica Bergamo. Claro que ele não se autoelogia, porque ele não é que nem o FHC, né? Que fica se autoelogiando por aí, né? Disfarçando e tal. Não. Ele falou assim: pô, eu sempre quis morar sozinho. Não podia, sabe aquela coisa de chegar em casa e jogar toalha? Ele falou tão bonitinho, ele falando isso. É um querido, Lula, né? E agora eu posso fazer isso, ele falou. Ele tá lá sozinho. Claro que ele recebe as visitas e tal. Aí ela perguntou, mas o que você faz no seu tempo? Tô retransmitindo aqui para vocês, porque eu acho relevante a gente comentar isso, né? Mas o que você faz? Ah, eu assisto pendrive, eu assisto filme. Tão bonitinho, ele falou do Mauro Lopes, nosso colega no 247. Falou, eu fiz um curso de canudos, que é o curso que o Mauro Lopes fez lá na TV 247. Sensacional. Falou, eu assisto o canal do Mauro Lopes. Ele não falou que me assiste, porque, né, mas falou do Mauro Lopes. E já tá bom, entendeu? E ele fez esse curso de canudos. E ele disse, eram 8 horas, é um curso maravilhoso, realmente, eu recomendo a todos vocês assistirem no canal do Mauro e no canal da TV 247, que também tá lá. Tem um especialista que foi entrevistado pelo Mauro, que agora me escapou o nome. Se alguém lembrar, por favor, me avisa e eu retransmito aqui para todo mundo. Ele disse, eu estou estudando, querido, eu vou me formar, eu vou sair daqui formado. Olha que lindo! Né? Que esse especialista em canudos, ele fala que conta aquilo que Euclides da Cunha não conta nos sertões. Né? E é sensacional, quer dizer, é a crítica, é um ensaio, a tradição ensaística brasileira que é muito boa, como sempre, né? Nós temos intelectuais extremamente competentes. Então, coisa mais linda, quer dizer, ele está lá trabalhando humildemente, com humildade, lendo livros, produzindo suas coisas, e a gratidão que ele tem com o acampamento Lula Livre, que está lá na frente, o acampamento Marisa Letícia, acho que tem outros nomes ali. Ele fica emocionado, ele não sabe quando ele vai agradecer. Ele falou que quando eu sair daqui, que a primeira coisa que eu quero fazer é tomar uma cachaça lá com os meus amigos do acampamento. Coisa mais linda, o cara que passa humanidade, ele disse que está aprendendo a ser mais humano lá dentro. Gente, para tudo. Quer dizer, é uma desproporção espiritual do tamanho do... Enfim, é infinito. É infinita a diferença, o contraste com esse Bolsonaro, com esse governo aí de merda que está no Brasil aí. É uma coisa impressionante, o carisma que ele tem, a maneira com que ele usa as palavras para dizer isso, a simplicidade e ao mesmo tempo a densidade. Você vê que cada frase dele, ela gera uma aglutinação tão grande de sentido, reverbera com tanta força, que a gente pode falar dela o dia todo. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência com vocês aqui. Antes, deixa eu colocar mais um pouco do nosso armorial, que nós estamos aqui na live do Cone. A live do Cone tem música! Tem música! Lula, fala sério. O cara é brincadeira. Eu não posso elogiar muito, senão eu não vou mais entrevistar ele aqui. Vai mandar o fã entrevistar o Lula? Não pode. Pode mandar fã entrevistar. Eu não sou, não é que eu seja fã, é que eu amo o Lula. Só isso. Só isso. Eu tô ligando pra muita coisa, não. Olha só. Olha o que ele diz, né? Olha o que ele diz e aí vamos brincar um pouquinho com tudo. Vamos fazer música com isso. Vamos fazer música com a entrevista do Lula, né? Sei muito bem qual o lugar que a história me reserva e sei também quem estará na lixeira. Veja. Pô, galera, vocês sabem que eu falei isso aqui quase todo dia. Muita gente fala isso. Ele não falou nada de novo, mas é o Lula falando. Não é? É muito diferente. É muito diferente. Porque é a grande referência deste próprio enunciado que todos estamos falando. E ele, finalmente, tem a licença, a permissão para dizer. Por isso que a fala dele é tão importante e tão aterrorizante para o sistema golpista brasileiro. É um fenômeno. E é um fenômeno interessante. Porque, olha só, essa frase que eu falei para vocês aqui, deixa eu ler de novo, né? Eu sei muito bem qual lugar que a história me reserva e sei também quem estará na lixeira. Por quê? Porque, olha que fenômeno, parece aquele fenômeno da Vila Euclides.
quando o Lula estava lá e a polícia cortou o sistema de som e ele fazia o discurso, acho que em cima de um carro, em cima de uma Kombi, eu não me lembro onde é que ele estava, num palco, no palanque. Você tinha acho que mais de 80 mil pessoas lá. Quando você tem 80 mil pessoas, um cara falando, as pessoas não vão ouvir, evidentemente. Então vocês sabem o que aconteceu. Aconteceu, acho que o único precedente no mundo de uma ola verbal humana. As pessoas foram falando, né? As que estavam mais próximas do Lula iam falando que ele falava uma frase, eles iam falando, repetindo, fazendo uma onda e chegando até os últimos da fila que deviam estar mais ou menos a uns 100 metros de distância, porque 80 mil pessoas se atinge essa distância aí de 80 metros, 100 metros. Sensacional, vocês se lembram disso? Uma coisa totalmente épica, não tem registro visual, tem registro visual, mas não tem registro cinematográfico e a gente podia, inclusive, acho que isso, não sei se no filme do Lula isso aparece, mas é uma coisa que é muito tentador você reproduzir essa cena antológica e épica no cinema, né? E isso ainda vai ser reproduzido no cinema. Né? É uma coisa impressionante essa história. Mas, do ponto de vista do enunciado, é isso que aconteceu. Porque todos nós estamos falando assim, esse pessoal vai para a lixeira da história. Agora, quando o Lula fala, é outra dimensão. Por quê? Porque quem empurra essas pessoas para a lixeira é o próprio Lula, com a sua força retórica e simbólica. E aí o que acontece? É por isso que a fala dele é tão forte. Quando ele fala por todos nós, por toda a sociedade brasileira, uma grande parte, a maioria da sociedade brasileira, de comentaristas e do povo, que já disseram o que ele diz. Então é por isso que o Lula, ele tem essa antena, ele está ligado no que se diz, mesmo estando preso político, está ligado no que as pessoas falam, e ele reforça essa fala e, na verdade, a legitima. E consegue essa conexão quase que inacreditável de enunciar pelo povo e ter uma conexão linguística direta com o povo. Então ele diz, o que o povo diz, ele diz, o que ele diz, o povo diz. É uma coisa impressionante. Bom, outra coisa que ele falou, né? No mesmo sentido, né? Não, agora eu vou dizer o que ele fez, né? O que ele fez para vocês entenderem também como que mudou o cenário que era muito desfavorável. Tudo que a defesa do Lula queria era cerceada, era bloqueada. A entrevista era proibida, a pena era aumentada. Agora você teve a pena diminuída e a entrevista liberada. E você teve vozes do STF mantendo essa tendência. E tem isso aqui que eu vou falar para vocês também. Então, o Lula desossou o Sérgio Moro. Na frente, estava cheio de oficial da Polícia Federal lá. Tudo armado, em silêncio absoluto. Ele desossou. Chamou o Moro de mentiroso. O Moro, Dallagnol, assim, mas sem um pingo de economia. O pessoal ficou em silêncio absoluto. Não teve nenhuma tosse. Entendeu? Então, percebam como as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar no tecido discursivo da linguagem. Institucionalmente começa timidamente, mas nem tão timidamente assim. Né? Pena diminuída, multa diminuída, entrevista liberada e possivelmente liberdade dele em setembro. Concretizada. Ele vai sair de lá. Então, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Então a gente tem justamente de valorizar, respeitar essa característica do Lula de jamais se entregar. Como muita gente da esquerda se entrega, o Lula tá preso, fica tudo mole, assim, tá preso, né? Você vê o Lula falar, você não pode mais. Ah, mas ele tá sofrendo. Vai ver se ele tá sofrendo. Sofrendo estamos todos nós. Nós estamos sofrendo com o Bolsonaro. E ele falou, você está sofrendo pelos seus filhos? O Florestan perguntou, está sofrendo pelos seus filhos? Ele disse, claro que né, eles vêm me visitar sempre, tal, mas eu sofro mesmo pelo povo brasileiro. Ele não usou a palavra sofro, mas eu penso no povo brasileiro. A ligação dele é muito forte. Não é minimizar a dimensão da família, pelo contrário, quer dizer, ele considera realmente todos nós irmãos aqui no Brasil.
Então, veja que essa dimensão do Lula, ela se amplifica quando ele aparece. Por isso o medo todo, por isso que ele está preso e tudo mais. Retorceu, a realidade retorceu. Né? O fracasso do golpe, o fracasso do Bolsonaro, a gente tem de usar essa palavra para o Bolsonaro e para o Temer com muita ênfase. O fracasso desses governos, fracasso retumbante de qualquer tentativa de querer modificar a estrutura governamental brasileira. Fracasso. Eles fracassam, eles não sabem. E o Lula sabe disso. Ele sabe e ele simplesmente ele combate o ceticismo, que é o que ele fez a vida inteira. A vida inteira. Eu falei, perdeu 3 eleições. Se ele fosse acreditar no pessimismo dos eleitores dele, que falava assim, não vai dar mais, vai ser candidato de novo, vai perder de novo e tal. Se ele ficasse nessa onda, ele não faria o que ele fez, se ele não teimasse. Então, eu acho que essa entrevista é importante por esse motivo. E lembrando mais uma vez, a entrevista toda nem foi divulgada ainda, só algumas frases. Então, olha outra coisa linda que ele disse. Eu vou dizer aqui, vou subir a música e vou pedir para vocês comentarem, né? Eu poderia morrer e deixar o meu neto viver. Tem que respeitar muito esse homem, né? Quando ele disse isso, ele chorou. E a gente se emociona também. Quer dizer, é alguém que traz, além de todo o sentido, além de toda a história, traz o sentido do afeto, da perda, do luto, da coragem, da solidariedade. Ele traz tudo isso no discurso dele. É muita força. Então é uma força tão impressionante que esmaga qualquer ceticismo, pessimismo com relação ao futuro do Brasil. O Brasil vai ser grande de novo. Bolsonaro vai passar. Tudo que começa acaba. Tudo que sobe desce. Tudo que vai volta. Tudo que volta vai. Mas temos de saber disso. E as coisas funcionam por ciclos. E o Lula está lá, forte, sem se vergar, muito mais forte do que todos nós estamos aqui fora. Eu falei, eu tô dizendo o seguinte, as pessoas se impressionam. Quando eu vi a Mônica Bergamo sair da Superintendência da Polícia Federal, gravou um vídeo que a gente assistiu aqui, não sei se foi o Stucker que gravou, foi divulgado, ela tava com o sorriso aqui, ó. O Florestan tava até mais comedido, o Florestan conhece o Lula há muito tempo, é amigo e tal. Mas a Mônica Bergamo parecia que ela tinha ido. Sabe quando você vai tomar um passe? Vai tomar um passe assim, a pessoa sai, nossa, cura até a dor de coluna. Por quê? Porque é assim com todo mundo que passa perto do Lula. Quando eu tive com o Lula, eu senti a mesma coisa. Todo mundo que tem a presença, que troca uma ideia, que conversa, que está perto, que abraça, que beija o Lula, sente a mesma coisa. Você sai dali, parece que você sai empoderado. É uma coisa impressionante, não tem limite para você mais. É a sensação que eu senti nos olhos da Mônica Bergamo, no sorriso dela ali. Porque é a sensação de todo mundo que visita o Lula. O cara vai lá, visita, que parece que quem está preso é nós que estamos aqui fora e que vamos lá visitar o cara. É totalmente invertido o sentido da prisão dele. E ele que está livre. Por quê? Porque ele está lá dentro. Ele diz que está cultivando mais a espiritualidade. O Lula é um cara muito espiritualizado. Ele reza antes de comer, de botar a mão na comida. Quem diz isso é o Frei Beto. Enfim, ele é muito determinado. Ele faz os exercícios dele. Está com 73 anos, está com a saúde muito melhor que a minha, com toda certeza desse mundo. Toda certeza desse mundo. E você vê um cara assim, totalmente tranquilo. Quem está sofrendo somos nós, não é o Lula. E ele disse assim, se precisar ficar aqui até morrer, eu fico. Porque para mim não importa sair daqui a qualquer custo. Ele já deixou isso claro, nós tínhamos de ter isso claro. Porque quando nós tivermos isso claro de maneira concreta, a militância toda, de que não importa sair da prisão. Porque ele está ali produzindo muito sentido político. Pensa no futuro e pensa no legado. Vocês conseguem entender a sutileza do que eu estou dizendo para vocês? É só ver as palavras do Lula. Ele disse, se tiver que ficar até morrer aqui, eu fico.
Agora, vão ter que admitir que eu sou inocente. E nós que estamos aqui fora, nós pensamos já de um jeito muito, né, uma dimensão totalmente diferente. Não, quer ficar livre a qualquer custo, né? Acho que a maioria dos 100 milhões de lulistas que tem no Brasil, se fosse preso e falasse assim, ó, a gente solta você, mas você admite que você errou. Ah, certamente 99% admitiria para ficar livre. Que nem o Palocci, né? Mesmo não tendo errado, mesmo não tendo cometido nenhum delito, admite para soltar, para contribuir com a narrativa bandida do Poder Judiciário perseguidor. Mas tem uma parcela bem pequena da qual Lula faz parte que jamais iria fazer esse tipo de negociação, de negociata. Quer dizer, se preciso ele vai ficar lá. E ele vai vencer. E ele falou, porque eu não fui para nenhuma embaixada, porque eu não quis fugir. Meu lugar é aqui. Eu vou defender minha dignidade aqui. Quero ir para perto do Moro para provar para ele que... E ele sabe que eu não cometi nenhum crime. Ele fala isso, o Moro, coitado, o Moro, ele já é um anão de jardim com aquela foto do Pedro Bial, né? Anão moral, né? É um anão, com todo respeito aos anões, que não tem nada a ver com isso, mas o Sérgio Moro é pequeno, né? Assim, espiritualmente, tecnicamente, politicamente. Ele falou, o Moro não vai dar certo na política, o Lula falou isso. Gente, ele conseguiu juntar, né? Várias dimensões daquilo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho da música. Vou ler um pouquinho o comentário de vocês agora, para a gente fazer a transição. Vamos lá, desta live. E aí, com um pouquinho de armorial, em homenagem ao nosso querido Lula. Vamos lá, vocês, queridos. Cadê meu coraçãozinho? Cadê o coraçãozinho do Conde? Deixa eu ver alguns comentários aqui. R. Macedo. Peraí que eu tenho que controlar o volume. Vai, volume. R. Macedo, parafraseando Chico Buarque. O presidente de joelhos para Trump. O bispo Edir de mãos vermelhas, do sangue das vítimas do sistema. E o banqueiro Paulo Guedes com 1 trilhão dos trabalhadores. Ah, tudo bem. Isso é o lado ruim, né? Da força, né? Falando de Lula aqui, vou ver se eu pego os comentários do Lula. Alex Valadares Pimenta. Lula consegue igualar o burguês, o trabalhador, o cruzeirense, o atleticano, o católico, o evangélico, o preto e o branco, e assim vai. É um gênio, né? O cara é um gênio, insuportável para muitos, né? É emocionante. A Sônia Leite dizendo, a espiritualidade está do lado dele. Verônica Vidal, mas é isso, Conde, nós é que estamos presos num país sitiado. Veja, essa entrevista do Lula deixou muito claro, quem está preso somos nós. O Lula está livre, ele já é livre. O espírito dele é livre. Ele não está se importando de estar naqueles 15 metros quadrados, não. Não tá, querido. Estou falando isso para vocês aqui. Ele diz isso na entrevista. Quem sofre somos nós. Você vê o Lula corado, sem um pingo de um sinal de depressão. Quem está deprimido somos nós. É o Brasil. O Lula está lá inteiro, pronto. Falou que tá coçando para disputar de novo a eleição e fazer política. Gente, você acha? Você vai subestimar um cara desse quando ele diz que vai sair de lá e vai virar o jogo? Não dá. Dá. Olha só, Júnior Alves, orgulho de vocês também, que são PT aqui. Dan Jung, Lula quando fala tem uma potência coletiva, digno, muito especial, da ordem da genialidade. Dan Jung, obrigado, saudações democráticas pra você. Nunca cansarei de dizer eu te amo, Lula. É impressionante, né? É muito afeto, é muito amor envolvido, né? Suzana Murta. Lula é um ser humano muito iluminado, muito abençoado, um ser maravilhoso. Lula é amor. Que lindo isso, ele vai amar. Ele vai ver essa transmissão aqui, ele vai amar. Dora Rosa Cruz, nordestino é assim. Básico, né, Dora? Nordestino é assim, ponto. Eu também acho, né? Sou muito fã do nordestino. Paulo César. Castelo de Mentiras está desmoronando devagar. Também acho. Ana Dias, uma alma elevada é sempre livre, em qualquer circunstância. É isso, Ana Dias. Exatamente isso. Isso é a tradição, a própria literatura do cárcere. É exatamente isso. Por exemplo, quando que um preso se afunda nele mesmo? O Aécio Neves, que nem chegou a ser preso, teve prisão domiciliar decretada em Brasília, bebeu, cheirou, fumou.
sei lá o que ele fez lá, chorou, não cheirou, desculpa. Ele chorou, né? Bebeu, chorou, ficou todo deprimido lá e tal, sem ser preso. Prisão domiciliar. Quer dizer, quando o cara é um fracasso, quando o cara não tem nada para mostrar, não tem representatividade, não tem partido, não tem projeto, ele vai sofrer. Realmente, é por isso que vale a pena realmente você construir o seu caráter e a sua formação espiritual, intelectual em vida, e aprimorando com humildade isso o tempo todo, para você não ser jogado às traças e à lixeira, como o Sérgio Moro está sendo, como o Aécio já foi jogado, como o Bolsonaro está sendo jogado, né? Que futuro esses caras têm? Não tem nenhum. Bom, vamos lá. Jorge Teutônio, eu sei qual é o espírito de Lula. Um ser de luz me confidenciou. Quem foi em outra época. É mesmo, tem essa coisa espiritual. Eu tenho muito respeito por essa questão, né? Das reencarnações e tudo mais, né? Agora eu acho que reencarnação é aquela. Agora eu vou trollar, agora eu não resisto, né? Permitam-me, né? Quando você tem essa coisa da reencarnação, né? Aí você vai lá, você sempre foi numa reencarnação passada, alguém muito importante. Vocês já viram isso? Aí você vai lá, não, eu fui um aristocrata enfim, da Inglaterra no século XVIII, que tal, e tem toda aquela descrição, né? Não, eu fui um conspirador no México do século XIX. É sempre alguém assim historicamente muito importante. No caso do Lula, quem será que o Lula foi em outra reencarnação, né? Quer dizer, na verdade, que deveria ser a personagem a ser reencarnada é a grande gloriosa, a grande privilegiada de ter reencarnado no Lula, né? O Lula que é a grande personalidade, né? Quero ver em quem ele vai reencarnar depois, né? Não sei se vocês entenderam minha piada, mas foi péssimo. Sei. Bom, vamos ler mais um pouquinho de comentários e fazer mais um pedacinho da resenha. Povo brasileiro viu Lula pela primeira vez. Silvina Carizo, brilhante Gustavo, enunciar pelo povo, isso é ser popular e não populista, no sentido pejorativo. Totalmente, não cabe o populismo pro Lula. O Lula é um ser popular, né? Leia M, também acredito que ele tem muita proteção espiritual, muito amparo. É um gigante e o sistema não conseguiu vencer o Lula. Não conseguiu vencer o Lula até agora. E não vai conseguir. E na verdade o jogo está virando nesse momento. Subir a musiquinha e vamos para a segunda parte, para a última parte da nossa live aqui. Live do Conde, inscreva-se no canal do Conde, por favor. A minha cara de choro. Se inscreve no canal. Sigam-me no Facebook e mandem coraçõezinhos para mim, por favor, né? Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Eu pausei o vídeo, não podia ter feito isso. Eu tenho que vir para cá. Agora eu volto para cá e venho para cá. Mais frases do Lula. Vamos lá, vamos brincar um pouco isso, né? Vamos brincar um pouco com isso aí, enfim, da dimensão dele. Deixa eu ver aqui. Comentários legais também de vocês no meu Face e tal. Sempre riram de. Olha só, olha o bom humor do Lula. Olha isso. Olha isso. Sempre riram de mim porque eu falava menos. Agora, o Moro falar conge é uma vergonha. Como que você não vai amar um cara desse? O cara tá preso e tá com um senso de humor desse nível. O cérebro nesse nível de atividade é sensacional. Isso é um sintoma de como o Lula não tem nenhum resquício de medo, não tem nenhum resquício de depressão, não tem nenhum resquício de sofrimento. O Lula tá a todo vapor, tá funcionando como nunca antes na história desse país. E ele vai sair e vai mudar o significado do sistema carcerário brasileiro também. Pode ter certeza que o Lula vai sair. Anota o que eu tô falando. Pode não voltar a ser presidente, mas mesmo sem ser presidente, ele vai ser determinante para que todos nós vamos fazer uma reparação do sistema carcerário brasileiro, que é genocida. E ele viveu isso agora na pele, e ele pode também
dizer e produzir uma reação a tudo isso. Outra frase dele: Moro não sobrevive na política. Moro não sobrevive na política. Nós estamos vendo isso, todos nós estamos vendo isso. Mas quando o Lula fala, é diferente. E o Moro deve ter tremido na base, né? O Moro deve estar numa situação difícil nessa altura do campeonato, né? Se eu fosse a imprensa, eu ia fazer uma entrevista com o Moro agora. Vem, o que você achou? Fala pra gente aí, né? E aí, a frase, eu acho que uma das mais fortes que ele disse, que sintetiza. Você vê como ele está conectado com tudo que está acontecendo aqui na internet, né? Com as lives, com os comentários, com as análises que vão sendo feitas. Ele diz assim: imagine se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. O escândalo que ia ser. Então, ele sabe, ele diz isso na frente da Mônica Bergamo, que é da Folha de São Paulo. Ele sabe que a imprensa tradicional não reverbera os escândalos absolutamente inacreditáveis, sem precedentes, da família Bolsonaro. De uma certa maneira, queridos, eu tenho de dizer o seguinte para vocês, eu falei isso pro Leonardo Atucho hoje na live que a gente fez. Quero agradecer, inclusive, aqui a imensa audiência que vocês estão me dando agora aqui no meu canal do Conde, no canal do Conde no YouTube. Tá uma audiência muito alta pro tamanho do meu canal, ainda é pequenininho, né? Tem 800 pessoas ao vivo aqui e no Facebook 300 pessoas. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui à live do Conde. Isso num dia que está tendo transmissões pelo país inteiro, tendo lives e análises, e a entrevista do Lula está sendo desovada aos pouquinhos, né? Acho que hoje tem mais meia hora de vídeo que vai ser divulgada, amanhã tem mais um pouco, e no domingo vai ser divulgado na íntegra, né? Domingo, acho que às 10 da manhã vai ser divulgado na íntegra. É aquela coisa, quando alguém do segmento da civilização, ou seja, da esquerda progressista, centro-esquerda progressista, quer dizer, não da direita, né? Quando alguém desse segmento comete algum tipo de delito, isso é uma notícia. Isso chama atenção, isso vira um escândalo, isso dá um curto-circuito semântico nas pessoas. Até nas pessoas que são de esquerda. Porque é uma coisa que não deveria acontecer. Vocês concordam? Né? Você ter esse segmento da esquerda que defende a inclusão social, que defende a comunidade LGBT, que defende as minorias, as mulheres, que combate a violência contra a mulher, que quer um salário melhor para o trabalhador, um sistema de saúde que atenda a todos, que pensa na humanidade, na solidariedade, né? Você tem esse segmento que é indelevelmente associado à esquerda, sem condições de você não associar, você não vai associar esse segmento à direita. Não tem condição. Semântica. Não existe condição semântica nesse momento para associar esse segmento à direita. Então, é da esquerda. Então, quando alguém desse segmento produz algum tipo de desvio de conduta, chama atenção, vira notícia. As pessoas querem explorar ao máximo, arrancar, linchar, né? Aquela coisa, espancar. Quando alguém do outro lado, da direita, né? Da direita, da ultraconservadora, etc., comete algum tipo de delito, ninguém liga. Não é uma coisa impressionante? Quer dizer, o Serra hoje foi acusado de receber 54 milhões das fraudes lá que foram elaboradas aí durante os governos dele do estado de São Paulo aqui. As pessoas não estão ligando muito para isso. É inacreditável, mas isso é um fenômeno do sentido. Coelhinho bonitinho aqui, todo gordinho, que fofo. No Facebook aqui, quem que me mandou isso aqui? Deixa eu ver. Agora já passou. Um gatinho. Sandra Regina, obrigado, querido. Não chama atenção. Não chama atenção. Vocês lembram quando o Temer foi preso? Ninguém ligou muito pra isso. Todo mundo sabe que ele é meio bandido mesmo. Quando o bandido vai pra cadeia, é normal. Quando o inocente vai pra cadeia que dá problema. Que é o caso do Lula, né? Também, por outro lado, também chama atenção. Mas de qualquer maneira eu estou falando do noticiário. Eu estou falando por que eles não reverberam, por exemplo, a questão do Lula como miliciano. Não é nenhuma questão do veículo reverberar. Isso é um fenômeno do sentido, infelizmente, né? Porque a própria blogosfera progressista também tenta, se esforça totalmente para falar do Queiroz, para lembrar do Queiroz, para lembrar do miliciano. Hoje você tem a notícia de que o Carlos Bolsonaro empregou uma idosa fantasma nas suas, acho que no gabinete dele. Quer dizer,
A gente se esforça para dar a notícia, para fazer ela reverberar, para ela fazer ela ter uma consequência, uma repercussão, mas as pessoas elas não, elas ficam, né? A gente depende de certos sentidos históricos. E eu acho que a grande questão é essa. A esquerda, como ela é associada ao bem de verdade, não essas pessoas do bem que a direita fala, mas é associada a pessoas que querem sociedade, que preservam a vida. Se você tem um problema ali, chama muita atenção. Na direita, ninguém está ligando o que está acontecendo lá, né? Denuncia um dia e depois esquece. Então, esse é um grande dilema que nós temos também de pensar culturalmente, né? Pensar do ponto de vista da educação. Você tem um governo que está querendo minar as ciências humanas da educação, porque justamente é um lugar em que eles não conseguem ingressar, eles não têm condições. O ministro da educação é uma pessoa que não sabe nada de educação. Pessoa que foi criada no Banco Votorantim, mercado financeiro, a carreira dele no Banco Votorantim, do Abraham Weintraub, de office boy até diretor, um dos diretores do Banco Votorantim. Depois passou 6 meses, passou um tempinho dando aula na USP, acho que justamente para se travestir de alguém ligado à educação, para poder pilotar, né, o orçamento mais poupudo do poder público brasileiro, que é o orçamento do Ministério da Educação. Bom, você vê que a situação é complicada. Vamos voltar a falar do Lula, porque nós temos ainda alguns minutos aqui. Vou tocar uma musiquinha também espiritualizada hoje para todos vocês, para lembrar o Lula, para fazer homenagem ao Lula. Vamos falar de mais algumas coisas aqui que ele falou, né? Sobre a política externa, né? O mais baixo nível de política externa que já vi na vida. O Lula disse isso. Caraca, o Wade Gomes falou aqui no meu Facebook, né? Olha só o nível de senso de humor do Lula, mais uma vez aí para reiterar, né, para reforçar o estado de espírito desse grande brasileiro chamado Lula, né? Honra para todos nós, né? Sobre a frase, Lula tá preso babaca, né? A gente fica aqui, se estapeia, né? Ah, não pode falar, não tá preso. O Ciro Gomes fala, o Cid Gomes fala, né? Aí perguntaram isso para ele lá, aí ele falou assim, sobretudo a frase do Cid Gomes, né? Que o Cid Gomes falou, Lula tá preso babaca, né? Aí, olha o que ele responde, né? É verdade, eu tô preso. Mas não precisava chamar as pessoas de babaca. Não é bonitinho? O Lula, fala sério, para com isso, Lula. É louco, velho. Vamos parar. Então, eu acho que essa dimensão da entrevista do Lula, que nem foi divulgada ainda, para vocês, vai fazer mais barulho ainda amanhã, mas hoje já fez um grande barulho, porque o Lula apareceu falando, apareceu anunciando. É disso que eles tinham medo. O Moro, o Dallagnol, o pessoal do TRF4, que fizeram aquele boicote para o habeas corpus que foi concedido legalmente para o Lula. 7 de abril do ano passado, 8 de abril do ano passado. Tinha medo disso. Do quê? Do quê? Você vê que eu falo do quê? Com 2 Lula livre, né? Tinha medo do quê? Tinha medo do Lula trazer o sentido de volta para o debate público. E aí agora eu vou falar 2 minutos disso e vou tocar a música, né? O Lula traz, né? Ele recoloca a linguagem em funcionamento. Veja, mas por que a Gleisi Hoffmann não faz isso, Conde? Por que o Lindbergh Farias não faz isso? Eles não fazem isso também? Não fazem por uma razão muito simples, porque a linguagem não é uma correlação unívoca entre fatos e descrições. A linguagem cria realidades. O Lula cria cenários com a fala dele. Ele produz cenários. Ele produz estruturalmente um novo cenário de interpretação de texto. É muito poderoso o que ele faz. Na linguística nós chamamos esses caras de produtores de discursividade, né? O pensamento é um pensamento tão denso. No caso do Lula é uma coisa ainda que precisa ser melhor explicada, porque justamente é aquela história. Ele anuncia com toda a história, com o povo brasileiro todo, pelo menos no imaginário dele, né? Tudo está revestido por uma transversalidade muito complexa de
dimensões e sentidos simbólicos. Então, quem criou discursividade no mundo da ciência, por exemplo? Darwin, que trouxe a ideia de que o homem não vem do macaco, né, que o homem não vem de Adão e Eva, mas vem do macaco, que você tem uma evolução. Então ele trouxe uma nova maneira de pensar. Você não pode não concordar com ela, mas ele trouxe uma nova, do ponto de vista técnico-linguístico, é isso. O Freud também é um criador de discursividade, porque também traz uma nova maneira de se pensar, em que o homem, o ser humano, o sujeito, não é senhor da sua própria casa. Nós somos fragmentados, nós temos id, ego e superego. E é através dessas três dimensões que nós podemos entrar no mundo simbólico. Qual outro grande pensador que também é um criador de discursividade? Marx, porque traz uma visão diferente, nova da economia. Vocês acham que Marx não é lido por economia? Marx é leitura obrigatória para todo mundo que vai fazer economia. Tem de ler Marx. Tem que passar por Marx para você eventualmente superar a teoria dele e ir para outra corrente, mas tem de passar por Marx. E a ideia basicamente ali é a questão da produção, da luta de classes e da produção de riqueza. E o desdobramento disso é justamente o socialismo, né? Que eles pregaram lá que tem defeitos e tudo mais, mas eticamente, como diz o Rogério Skylab, a questão comunista, a questão socialista, ela está sempre posta, porque nós somos uma civilização coletiva e precisamos discutir a coletividade. E se você discute a coletividade, você está dentro do socialismo, querendo ou não. Esse que é o grande impasse que nós vamos ter de superar para produzir agora uma síntese de todos os avanços e de todos os retrocessos que nós estamos sofrendo aí nessas últimas décadas, né? Sobretudo agora um retrocesso muito grande com Bolsonaro, com Trump nos Estados Unidos e com outras criaturas de extrema ultradireita aí pelo mundo. Mas não são tantas. E o problema, queridos, eu acho que a gente começa a acenar para um novo mundo. O Lula, ele tá revertendo o processo de golpe, quase que solitariamente, porque tem muita gente cética que não acredita nisso, mas ele está revertendo o processo de golpe aqui no Brasil, né? De uma maneira assim impetuosa, intransigente, quer dizer, ele não vai ceder, ele vai ser solto por uma prisão provisória, de cumprimento de pena e tudo mais, mas ele vai continuar lutando do mesmo jeito e nós vamos ter de continuar lutando do mesmo jeito, né? E aí daqui a pouco chega as eleições municipais e tudo mais, aí o Brasil vai dar aquela sacudida básica, né? Daqui a pouco tem também o acampamento Lula Livre, tá lá, tá correndo, acho que hoje é o último dia. Nós vamos ter várias matérias desdobrando isso. Os jornalistas livres e a mídia ninja estão fazendo uma cobertura muito bonita do acampamento Lula Livre. Eles têm pessoas lá, o que facilita bastante. Nós do 247 ainda não temos pessoas para enviar para fazer cobertura, mas no futuro próximo nós vamos ter. Então, a cena hoje é luminosa, a cena hoje é muito espiritualizada. E é por isso, queridos, que eu vou tocar música para vocês. Vamos lá! Olha que lindo, que bonito, é muito bonito. Então vamos lá, eu vou tocar uma música que é de domínio público, que o Gilberto Gil gravou, Caetano Veloso gravou também, que é Penha. Demonstrando a minha fé, vou subir a Penha a pé pra fazer uma oração. Vou pedir a padroeira numa prece verdadeira que proteja meu baião. Penha, Penha, eu vim aqui me ajoelhar. Venha, venha,
Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas dê bênção padroeira pra essa gente brasileira que quer paz pra trabalhar. Penha, Penha, eu vim aqui me ajoelhar. Venha, venha trazer paz para o meu lar. É isso, Penha. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live histórica, porque é a live do dia que o Lula falou. Um beijo muito grande, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, obrigado pelas inscrições, pelos coraçõezinhos, e a gente se encontra amanhã ao longo do dia, que nós vamos ter uma programação muito intensa, tanto na TV 247 quanto no canal do Conde. Um beijo muito grande para vocês e até a próxima. Valeu!